Hora da nossa resenha esportiva, eu estou aqui com o João Pedro Melo, vamos falar desse jogo de amanhã. Renatinho conversou agora, clamando, pedindo a torcida encher aí o Almeidão amanhã. Boa tarde, João. Boa tarde, Serginho, para todo mundo que está ligado aqui no Correio Esporte, boa tarde para todos vocês também. O Botafogo tem que chamar mesmo, mas eu acho que quem tem que fazer o maior clamor é a torcida, porque ela está chegando junto, né, Serginho? A gente viu no último jogo, na segunda derrota seguida para o Paysandu, né, dessa vez no Almeidão, como a torcida fez uma festa bonita, tinham ali 10 mil torcedores arredondando para empurrar o Botafogo. E empurraram desde o comecinho, quando saiu aquele gol do Pipico, e a torcida acompanhou, mas o time parou no meio do caminho, né, ali no jogo. Na volta do intervalo, onde o Botafogo tinha tudo para amassar o Paysandu, porque conseguiu ir para o intervalo com empate e não perdendo, era para o Botafogo ter tomado conta do jogo. O que a gente viu foi o contrário. O Paysandu, sim, mostrou que tinha vontade de vencer e venceu. Então, acho que é válido, o Botafogo tem que fazer isso mesmo, chamar o torcedor, e mais do que isso, tem que corresponder, porque já são quase 1.600 ingressos vendidos antecipadamente. Já muita gente pode dizer, poxa, tão pouco antecipadamente para o último jogo que foram 10 mil. A gente tem que entender todo esse contexto, né, Serginho? De um Botafogo que vem de 3 derrotas seguidas, que não consegue corresponder quando a torcida chega junto, torcida, parte dela desacreditada, sim, tem o direito, né? É a 10ª temporada tentando e chega nesse momento decisivo sem corresponder, mas tem chance e tem muita chance, Serginho. Pois é isso que eu penso também, sabe, João? Vamos falar um pouco sobre isso, para o torcedor que está acompanhando a gente em casa, entender essas chances do Botafogo, que, na minha opinião, são boas ainda. Tem muitas contas para se fazer, mas uma conta simples é o seguinte: o Botafogo ganhar 2 jogos, tá? Muito difícil não entrar. Vai chegar aos 9 pontos, que você trouxe uma matéria no começo desse quadrangular mostrando que era uma pontuação de time que subia. Então, se o Botafogo conseguir isso aí, não tem nem muito o que contar. A parte mais difícil, o torcedor vai dizer, é o Botafogo fazer a parte dele, né? Sim. Já que não conseguiu só vencer lá na primeira rodada, depois não venceu mais. Dito isso, se o Botafogo vence neste sábado e empata contra o Amazonas, pode se classificar também. Se classificaria com 7 pontos, que eu acho que é a pontuação que o segundo colocado do grupo vai ter, independente de ser Botafogo, Amazonas ou Volta Redonda, porque está tudo muito embolado, à exceção do Paysandu, que já está na final, inclusive. Se o Botafogo empata com Volta Redonda, e aí vai ter que fazer mais umas continhas de saldo de gols, e vence o Amazonas na última rodada, entra com os mesmos 7 pontos, a depender, claro, dessa combinação aí de resultados. Acho que o Botafogo tem menos 2 de saldo, o Amazonas tem mais 2, né? Então teria que igualar isso aí. Ou seja, o Botafogo teria que vencer, por exemplo, o Volta Redonda por 2-0, o Amazonas perder para o Paysandu por 2-0. Aí eles já ficariam equiparados. O empate já estaria bom, né? Isso. Paysandu e Amazonas. Exatamente. E se o Paysandu vence por 2-0, iguala aí essa questão do saldo de gols. E um empate 0-0 lá, fora de casa, classifica o Botafogo porque teria uma pontuação, um saldo de gols melhor. Então, assim, são algumas contas, mas o que importa é que o Botafogo tem chance. E veja, eu concordo com o torcedor combalido depois de 3 derrotas seguidas. Mas se o time tem chance, cara, e se esse é o último jogo da temporada, Da temporada, exato. Depois disso o Botafogo joga em Manaus contra o Amazonas, mas não volta a jogar no Almeidão. Então acho que o torcedor tem que, de fato, ir, tem que apoiar, tem que incentivar. Na hora da cobrança, tem que fazer a cobrança sim, tá no direito dele, porque tá comparecendo ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E é isso, é se apegar nessa fezinha de que o Botafogo ainda tem chance. Sempre foi muito difícil para o Botafogo. E quando o Botafogo esteve a segundos de se classificar, ou a um pênalti de se classificar, não se classificou. Então talvez agora que parece que não vai dar, pode ser que o roteiro seja diferente. E para o torcedor vai ser uma realização estar presente, né, Serginho? Não, sem dúvida. E tem interessante também essa união aí dos torcedores do Paysandu com o do Botafogo, né? Porque o Paysandu é o único clube ali da região norte, o Botafogo, o único clube da região nordeste, né? A torcida do Paysandu prometendo. Tem o Amazonas também ali, vizinho do Paysandu na região norte. Oh, desculpa, tem o Amazonas. Mas É verdade, desculpa. O que o Paysandu quer fazer... Faltei essa aula de geografia. Amazonas é time novo, Sérgio. A gente ainda não está acostumado com ele 2019, no cenário tá cedinho. nacional. E olha que eu morei lá. Mas veja, essa união é muito porque o Paysandu quer que o Botafogo vença para tirar as chances do Volta Redonda, e com a vitória do Paysandu, o Paysandu já se colocar na final. Também está torcendo, e porque criou-se uma relação nesses 2 jogos
por incrível que pareça, de simpatia, de empatia, de carinho até, de uma torcida para com a outra. E criou-se, de fato, essa dupla aí de torcidas. E digo mais, Serginho, a torcida do Paysandu, nesse momento, ensinando parte dos torcedores do Botafogo a torcer. Porque, repito, esses 2 e pouco, 3 mil torcedores que estão lá, faça chuva, faça sol. Eita, faça chuva ou faça sol. No Campeonato Paraibano, no Campeonato Brasileiro. Esse grupo de torcedores que está aí vai estar. Mas os outros que chegam junto e que compõem esses 10 mil, às vezes precisam de um combustível. Mas eles também têm que entender que eles também são combustível para quem está lá dentro. E o Paysandu ensinando isso. Gente, vocês têm chance. Está na mão de vocês. É ganhar. Se é só ganhar, vai, empurra, incentiva. E, enfim, espero que essa aula funcione aí, a torcida chegue junto e o Botafogo faça a sua parte, que é o que está precisando. E uma vitória do Botafogo em cima do Volta Redonda já classifica o Paysandu. Exatamente. Por isso a torcida Mesmo deles. perdendo. Por isso a torcida deles, né? Que estão dizendo, não esmoreçam, vão pra cima, porque a gente também ganha. Mas acho, inclusive, que o Paysandu deve vencer o Amazonas. E, o mais, assim, provável que pareça, Serginho, a gente tá aqui dizendo isso. O mais difícil é o Botafogo fazer a parte dele. E isso a gente vê no reflexo desse quadrangular. Na primeira fase do campeonato, o Botafogo foi muito consistente, conseguiu a classificação. Mas agora o Botafogo venceu um jogo e depois perdeu 3. E isso, claro, afeta o psicológico, né, da equipe. Então, virar essa chavinha o mais rápido possível, saber que depende deles. E se ganha esse jogo, amigo, aí é mais uma final para o Botafogo, dessa vez lá no Norte. Lá no Norte. Valeu, valeu. Obrigado, João, pela tua participação. Valeu, Serginho.